Como que você crê na Bíblia? Quanto que você crê na Bíblia? Como você interpreta a Bíblia? Em Gênesis capítulo 2 diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou, portanto, abençoou o sétimo dia. Em Êxodo capítulo 20 diz que o homem deve fazer toda a sua obra em 6 dias e no sétimo dia, que é o sábado, ele deve descansar, porque o sábado é do Senhor teu Deus. A Bíblia ensina como o único dia de guarda, de observância para a adoração a Deus, o sábado. A Bíblia ensina em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O amor, a inveja, o ódio, tudo já passou. No Salmo 146, verso 4, a Bíblia diz: sai-lhes o espírito, e nesse mesmo instante perecem os seus pensamentos. A Bíblia não ensina que o espírito é uma entidade que vive fora do corpo. A Bíblia ensina que a morte é um estado de inconsciência. Em São João 11, Jesus disse que Lázaro estava dormindo e que ele iria despertar do sono. Os discípulos disseram: se ele está dormindo, então não tem problema. Jesus então declarou abertamente: Lázaro está morto. Para Jesus, a morte equivale a um sono. A morte é um estado de inconsciência. Então, quando se lê em São João, capítulo 1, verso 1, que o verbo estava com Deus e que o verbo era Deus, e no verso 14 diz que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, na simplicidade do texto bíblico está dizendo que Jesus não somente estava com Deus antes de tomar a forma humana, mas que ele era Deus. E conforme continua o texto de São João, todas as coisas foram feitas por ele. É difícil aceitar que Jesus é Deus. O Evangelho de João foi escrito para mostrar que Jesus é o Cristo, o homem enviado, o Messias, o ungido, mas que Jesus também é Deus, que ele sempre existiu. No começo do texto diz que ele era Deus. No final do texto do Evangelho de João diz: essas coisas eu escrevo para que vocês creiam que Jesus não somente é o Cristo, mas ele é o Filho de Deus. Como que você crê na Bíblia? Os adventistas do sétimo dia estudam a Bíblia de forma histórico-gramatical. Entendem o texto bíblico conforme ele está redigido. A hermenêutica, o estudo do texto bíblico, é com base naquilo que está redigido, literalmente. Os adventistas não creem na alegoria ensinada por Orígenes lá no começo do cristianismo. Os adventistas não leem os milagres de Cristo e começam a criar alucinações. Não, os adventistas creem literalmente em pessoas que estavam doentes e que Jesus precisou curar. Pessoas que estavam mortas e Jesus ressuscitou. A sua intervenção direta na natureza. Os adventistas creem que o dia foi criado por Deus com 24 horas, foram 6 dias literais, e no sétimo dia, com 24 horas também, Deus descansou. Os adventistas não são críticos gramaticais. Os adventistas não leem a Bíblia de forma a criticar suas fontes, suas origens, seus autores. Os adventistas entendem que toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para aqueles que vão herdar a salvação. Bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o estudo desta semana. A lição desta semana tem como título A Fonte da Vida. A lição desta semana aborda principalmente o tema da vida. E o verso para memorizar, que está em São João, capítulo 14, verso 6, que vem na sequência daquele texto em que Jesus disse para os seus discípulos que eles não deveriam ficar tristes, porque ele iria para o céu preparar moradas e depois ele voltaria para buscar os seus discípulos e levá-los para junto de si. Depois dele fazer essa promessa maravilhosa da sua volta, ele então disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz que ele tem vida, ele diz que ele é a vida. E eu gosto desse texto de Ellen White em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 296, onde está escrito assim: nele havia vida original, não tomada por empréstimo, não derivada. Essa vida não é inerente ao homem. Nós, seres humanos,
enquanto vivemos, só vivemos pela intervenção de Deus. Paulo ensinou quando esteve na Grécia, lá no Areópago, ele disse que nele nos movemos, nele vivemos, nele existimos. A nossa vida é derivada da vida de Deus. Mas Jesus não diz que ele tem vida derivada. Ele mesmo disse, o Evangelho reporta, ele diz, eu tenho autoridade para dar a minha vida e reavê-la. Então Jesus não diz que ele tem vida, mas diz que ele é fonte de vida. Ele não diz, eu tenho a vida, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em torno desse assunto que gira a lição desta semana, o Evangelho de São João, capítulo 1, verso 4, diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos pensar na vida, então, em vários aspectos. Na vida como Jesus sendo a luz dos homens, ele trazendo luz para as trevas que estavam existindo em seu tempo e para todos os tempos modernos. São João capítulo 5, verso 29, Jesus falou que haverá o dia em que as pessoas vão ouvir a voz e uns vão ressuscitar para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Que há uma condicionalidade para ter essa vida, nós podemos ler em João 3, verso 16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que crê em Jesus não perece eternamente, mas tem, em sentido oposto, a vida que vai durar por toda a eternidade. Se em Romanos 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte entrou neste mundo por consequência do pecado, por outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em São Mateus, capítulo 25, verso 46, vai fazer também essa distinção de condenação eterna, no sentido do tormento eterno, e também da vida eterna. Nesse texto aparece a palavra aionos no grego, relacionando para o fogo eterno, para a condenação eterna. Você tem várias situações em que se fala do fogo eterno na Bíblia e aparece a palavra aionios, que no sentido de que a morte eterna é consequência do fogo eterno. Não é que o fogo vai durar eternamente, é que o fogo vai trazer como resultado a morte eterna. E aquele que aceita Jesus, como resultado, vai ter uma vida que é aionios também, uma vida resultante da graça divina que será eterna. A lição desta semana vai tocando vez após vez a respeito do assunto da vida eterna, da fonte da vida que é Jesus. E aí nós chegamos então em São João capítulo 6, a chamada crise da Galileia. Quando Jesus, após haver multiplicado pães, as pessoas o procuram, e eles procuram por motivo egoísta, ou momentâneo, circunstancial, ter a fome saciada. E Jesus fala, vocês não estão me procurando pelas minhas obras, pela minha mensagem, mas porque vocês tiveram a fome saciada. E Jesus fala, olha, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, esse terá a vida eterna, eu vou ressuscitar no último dia. São João 6, verso 54. Quando as pessoas ouviram aquilo, muitos ficaram escandalizados. Pensaram que Jesus estava falando literalmente isto. Veja, há aspectos na Bíblia que são simbólicos. Você tem os livros proféticos, por exemplo, Apocalipse, Daniel, Ezequiel. Você tem as parábolas. Você tem analogias que Jesus usou. Vamos pensar na palavra eu sou, por exemplo, que Jesus disse. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então são analogias que Jesus faz, mesmo usando o termo ego em mim, que denota a sua eternidade. Já estudamos um pouquinho sobre isso, não é verdade? Então Jesus diz, olha, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, terá vida eterna, eu vou ressuscitar no último dia. Então as pessoas reagem. E muitos que seguiam Jesus por uma questão talvez egoísta, circunstancial, quando ouvem aquelas palavras e não têm a iluminação divina para entender o que Jesus queria dizer,
Assim, quando acusaram Jesus de que ele havia dito que em 3 dias ele iria reedificar um templo que levou mais de 40 anos para ser reformado e não era daquilo que Jesus estava falando, Jesus estava falando da sua ressurreição. Muito bem, quando muitas pessoas então se afastam de Jesus, ele olha para os seus discípulos e faz a pergunta: vocês também querem se afastar? Vocês também querem me abandonar? Aí vem a resposta de Pedro para Jesus a respeito do tema principal, a vida eterna. Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Bom, vamos pensar então que nós já mencionamos São João 3, verso 16, né? Que diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em São João 1, versos 12 e 13, diz que a todos quantos o receberam, Deus deu o poder para eles serem feitos filhos de Deus. Aqui você tem a junção da atitude humana e da atitude divina, para se ter a vida eterna. A atitude humana, receber. Os que receberam pelo poder de Deus são feitos filhos de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus, contrários à lei de Deus, condenados à morte. Mas quando aceitamos Jesus, nossos pecados são perdoados. Nós somos adotados como filhos de Deus e passamos então a ter o direito à vida eterna. Então é a junção de duas coisas. A atitude humana, a decisão humana. A Bíblia não ensina universalismo. A Bíblia não ensina que incondicionalmente todas as pessoas serão salvas. A Bíblia ensina que a vontade humana tem que cooperar com a vontade divina. A vontade divina é que nenhum creia, senão que todos tenham a vida eterna. Mas é preciso que o homem escolha essa vida eterna em Cristo Jesus. Mas alguns não aceitam, não escolhem a Jesus como Salvador. E aí você tem a sequência da lição dessa semana que fala da rejeição de Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 1, verso 11, lá diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse é uma das realidades mais tristes ensinadas na Bíblia, a rejeição do Filho de Deus. Mas a Bíblia sempre colocou a condição da fé. Quando você lê São Marcos capítulo 16, verso 16, lá diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aqui estamos estudando uma lição que está enfatizando a vida, a verdade, o caminho, a aceitação de Jesus, o grande eu sou. Mas também a Bíblia ensina que as pessoas serão condenadas. Muitos não vão aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. Na lição desta semana, há a informação do texto que fala de quando o povo de Israel estava em Cades Barneia e que os espias entraram em Canaã e voltaram com um cacho de uva gigantesco, enorme, e falavam, pelo menos dois, Josué e Caleb, diziam: vamos entrar, olha, Deus prometeu dar essa terra para nós. Mas a maior parte dos espias, mesmo trazendo um testemunho físico da riqueza, da abundância daquele lugar, eles dizem: olha, nós nos sentimos como gafanhotos, porque lá há homens gigantes, pessoas que são guerreiras, muito fortes, nós vamos ser vencidos. Pessoas que não exerceram a fé para terem o privilégio de viverem lá em Canaã. Então eles vaguearam durante 40 anos no deserto. Os 40 dias que os espias passaram lá em Canaã, eles passaram para cada dia 1 ano vagueando no deserto, porque não exerceram fé, não quiseram aceitar aquilo que era a fonte de vida. Muito bem, da mesma forma agiram com incredulidade quando Jesus veio. Veio para o que era seu, São João 1, verso 11, mas os seus não o receberam. Vamos pensar um pouquinho nessa questão da condenação, nesse triste fato da condenação. São João 3, verso 18 diz: quem nele crê não será condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Aqui, Jesus está ensinando que quem não crer
já tem o seu destino definido para a morte eterna. Vamos pensar um pouquinho sobre os juízos que a Bíblia menciona, sobre condenação, sobre o julgamento. A Bíblia fala do juízo em 3 aspectos, ou 3 juízos. A Bíblia fala do juízo investigativo em Apocalipse 14, verso 7. Vinda é a hora do seu juízo. Os adventistas entendem que esse juízo investigativo começou em 22 de outubro de 1844, conforme o livro de Daniel ensina, quando o Filho do Homem vai à presença de Deus e os livros são abertos. A Bíblia diz que o juízo importa que comece pela casa de Deus. Então, o juízo investigativo é para aqueles que um dia professaram servir a Deus, começando pelos mortos até os vivos. Mas não é desse juízo que Jesus fala quando ele diz que quem não crê nele já está condenado. A Bíblia também fala de um outro juízo, o juízo de comprovação. Apocalipse 20, verso 4. Aqueles que forem para o céu, aqueles que participarem da primeira ressurreição, esses, segundo Apocalipse 20, verso 4, terão o poder de julgar. Mas esse juízo não altera a decisão divina. Esse juízo é apenas para comprovar que Deus é justo, para comprovar quem entrou porque entrou no céu e quem não entrou porque não entrou no céu. Jesus falou que cada um vai ser julgado, vai receber conforme as suas obras. Então lá nos livros de registro estarão todas as informações do porquê algumas pessoas ou muitas pessoas, usando o texto do Apocalipse como areia do mar, porque uma multidão não vai entrar no céu. Estarão registrados os seus pecados ali. E esses registros não serão tirados, porque não aceitaram o sangue de Jesus para os libertar. Lembre-se do que Jesus falou: comer a minha carne, beber o meu sangue. Eu gosto daquele texto de Apocalipse 1, verso 5, que diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então a Bíblia fala do juízo investigativo, fala do juízo de comprovação durante os 1000 anos, e a Bíblia vai falar também do juízo executivo, Apocalipse 20, versos 11 a 15. Esse juízo acontece após a segunda ressurreição, no final dos 1000 anos, o lago de fogo. O fogo eterno, eterno aionios, eterno em seus efeitos. Não que o fogo durará para sempre, mas os efeitos dele, a morte eterna, sim, como resultado, então, desse juízo executivo. Quando Jesus fala, quem não crê já está condenado. Ele está dizendo que quem não crer terá que assumir as suas obras, o mal que fez por meio do seu corpo. E então, após os 1000 anos, haverá então de receber a condenação à morte eterna. Muito bem, estudamos esta semana sobre vida eterna, sobre Jesus como a fonte de vida, mas também a possibilidade das pessoas serem condenadas à morte eterna. Então nós temos só 2 opções na vida: vir a Ele e termos vida em abundância, ou rejeitarmos a Cristo e recebermos então a condenação pelos nossos pecados. Meu querido irmão, meu amigo, que escolha você está fazendo hoje? Você tem Jesus como seu Salvador? Aceita a sua morte na cruz do Calvário como substitutiva à condenação tua pelos teus pecados? Ou você prefere desacreditar na verdade de Cristo? Que para você não importa se ele é Deus, se ele é homem, se ele é um grande profeta, para você não importa. De acordo com as nossas escolhas, nós seremos julgados. Eu espero que você haja como Josué. Crê, você e a sua família, assim como Josué disse que ele e a família dele serviriam ao Senhor. Que você faça a melhor escolha. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a despeito de nossos pecados, de nossas falhas, Jesus Cristo morreu para nos salvar. E nós queremos, Senhor Deus, nós queremos viver a vida eterna. Nós amamos viver e queremos viver uma vida mais abundante ainda na Tua presença. Por isso aceitamos Jesus como nosso Salvador.
e pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos dê a graça de viver a eternidade ao teu lado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.